Bom dia, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça de Deus? Amém, graças a Deus. Meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para divulgarmos um vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, e nós estamos dentro daquilo que nós fomos chamados para mostrar ao mundo as revelações da graça de Deus. No vídeo que eu divulguei ontem, eu falei sobre a minha experiência com Deus pós o meu acidente. E eu quero hoje falar sobre Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. E eu gostaria que você, antes de que você fosse para a Bíblia comigo, você pudesse se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, o seu like aí, você também compartilhar e deixar os seus comentários. Ative o sininho lá, o sininho do todas, para que o YouTube possa também alcançar mais pessoas com o Evangelho da Graça. Meu querido, vamos lá? Primeiro, Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4. Digo isto para que ninguém, mas ninguém, vos engane com palavras persuasivas. Pois, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me, e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza na fé em Cristo Jesus. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados dele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebestes a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Nele, Cristo, também, fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, quer dizer, humanas, mas no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, sepultado com ele no batismo. Nele também ressurgiste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora, vocês que estavam mortos, os vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Graças a Deus, aqui está o texto básico da palavra de hoje, desta manhã. Meu querido, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Júlio Chaves, onde ele dizia, na mensagem dele, que os cães gulosos estão preocupados com os ensinadores da graça. Tem cães gulosos de renome no Brasil, aqueles que têm um cabelinho branquinho, pintadinho, um cabelinho pintadinho não, bem penteadinho, aqueles que têm terno de seda, aqueles que vestem ternos, aqueles que falam manso, aqueles que têm uma retórica humana, vamos dizer assim, inexplicável. Esses caras, segundo o pastor Júlio Chaves,
Eles estão preocupados com o evangelho da graça. Sabe por quê que eles estão preocupados? Porque o evangelho da graça hoje está se manifestando ao mundo inteiro. Eu estava tendo uma conversa sadia com um amigo meu lá do sul do país, e ele, muito humilde, muito homem de Deus, que também foi criado num sistema religioso. Ele é vítima, assim como eu fui vítima. Nós começamos a enxergar as revelações do Evangelho da Graça e começamos a se desprender e a se libertar disso. Então, o nosso irmão Júlio Chaves não é pastor. Eu falei pastor, mas ele não é pastor. Ele é simplesmente um homem que também é um ensinador da graça. Assim como o nosso irmão, eu chamo de pastor Geraldo Moraes, mas ele mesmo diz que ele não é pastor, né? Pastor é um título que foi dado pelo sistema, mas no velho Aion, porque foi lá, né, em Efésios 4:11, aonde Deus estabeleceu os 5 ministérios para a igreja que estava em formação, mas o versículo 13 é muito claro, que fala assim, até é limite. Então o pastor Júlio Chaves, ele estava falando, no seu vídeo que eu vi, que os pregadores do sistema religioso, eles estão preocupados com os ensinadores da graça, a ponto de pedir para as suas ovelhas para não visualizar as mensagens dos ensinadores da graça. Agora você presta atenção. Os caras são teólogos. Os caras têm faculdade para tudo quanto é bicho. Os caras, eles dizem que tem conhecimento para tudo quanto é praga ruim. Eles dizem que eles têm renome no país e fora do país. Os caras falam que eles são seminaristas. Eles dão aula para tudo quanto é tipo de aluno. E é interessante, estão preocupados com pessoas humildes. Estão preocupados com as pessoas que só ensinam o que está escrito. Nós não temos, queridos, formações de pompa. Nós não temos isso não. Mas tem que se cumprir aquilo que está escrito na Bíblia, que Deus usa a sabedoria dos sábios para pegar eles das próprias rédeas deles. E Deus usa a simplicidade dos simples para fazer o quê? Justamente para confundir os caras que dizem que eles são os magistrados, que eles são os colarinhos altos, não é isso? Então por que eu li Colossenses 2? Que Paulo, ele já falava aos crentes de Colosso que ele estava advertindo aqueles crentes acerca das falsas doutrinas. E Paulo começa a dizer que digo isto que? O que ele vai dizer? Ele fala assim, eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Talvez você não saiba, que a primeira coisa que os ensinadores, os falsos mestres, que ensinam as falsas doutrinas, as primeiras coisas que eles aprendem para manipular você no sistema religioso, sabe o que é? Usar uma retórica humana que consegue prender os seus ouvintes, os seus incautos, ali na hora da pregação. Você já ouviu falar como que a cobra, ela consegue, eu não sei falar a palavra correta, mas ela usa uma mímica, ela mimetiza a vítima, ela tem aquele olhar, assim ó, ela olha com aquele olhar para a vítima
E parece que aquela vítima, ela fica sem ação. Eu não sei a palavra, eu não estou encontrando a palavra para usar, mas existe uma palavra. E ela fica, a vítima da cobra, ela fica assim, ó. Ela não tem para onde ir, nem para a direita nem para a esquerda. E a cobra, ela tem uma espécie de sei lá, eu não sei, você que está me ouvindo, que é mais inteligente do que eu, você sabe do que eu estou falando. Então a cobra, ela consegue estabilizar a sua vítima só com aquela mimetização, eu não sei se é essa a palavra. Então a vítima fica assim. Assim é os ensinadores ou os pregadores, falsos pregadores, que pregam as falsas doutrinas para conseguir paralisar as suas vítimas. A primeira coisa que eles aprendem nas tradições deles é uma retórica humana. A retórica humana, ela tem feito um estrago dentro da religião, dentro das tradições humanas, que tem pegado as vítimas e conseguido estabilizar a vítima dentro do sistema religioso. Por exemplo, o pastor, o nosso irmão Júlio Chaves, ele estava falando que um desses pregadores, ele usou Malaquias 3 e 6 para garantir, agora vejam você, para garantir que o dízimo é coisa ainda que vale na nova aliança. Porque em Malaquias 3 e 6 está escrito que Deus fala assim: eu, o Senhor, não mudo. Aí esse tal pastor, entre aspas, ele ensina aos seus membros que assim como Deus não mudou, então o dízimo também não pode ser mudado. Vem cá, mas se Deus não mudou e o dízimo não é mudado, então por que eles recebem dinheiro e não recebem em alimentação? Porque se Deus não mudou, então o dízimo tem que ser válido, mas alimento. Então por que eles não continuam sacrificando animais dentro dos templos religiosos deles? Que eles falam que os templos é casa de Deus, então tinha que trazer também o sacrifício de animais, tinha que trazer a ceia, aquela alimentação farta, e botar lá os mendigos, botar os moradores de ruas, de botar lá as famílias pobres, colocar lá dentro dos templos religiosos deles as viúvas, colocar lá dentro pessoas, pegar as 11 tribos de Israel e levar lá para dentro. Então, porque se Deus não mudou, por que ele usa só em benefício deles? Por causa da retórica deles. A retórica que eles usam é justamente para mimetizar a vítima. É para trazer uma mimetização que os ouvintes, quando ouvem, eles paralisam, porque os ouvintes são as vítimas. E os pastores falsos são as víboras. Eles são as serpentes. É isso mesmo que você ouviu. Eles estão no lugar de serpentes. Eles estão no lugar de cobras. Porque eles estão injetando seus venenos nos seus ouvintes através das suas tradições e as suas retóricas humanas. Mas isso está mudando. Então Paulo falou assim: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Pois ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito eu estou com vocês, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai também nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Agora, a partir do versículo 8, do capítulo 2 de Colossenses, preste atenção. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas,
fazer igual o irmão Geraldo fala. Para por aqui. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Essa filosofia humana, ela tem destruído famílias, destruído lares, destruídos raciocínios, destruídos sonhos, destruído muitos e muitos projetos de famílias inteiras nesse país. As filosofias humanas e as vãs sutilezas, todas elas têm tradições humanas. Todas elas têm tradições dos homens. Esses falsos líderes, pastores religiosos, eles sabem que eles estão enganando o povo usando retóricas humanas. Eles sabem que eles estão enganando o povo usando filosofias e sutilezas humanas, que é segundo a tradição dos homens. Mas sabe por quê que eles não reconhecem que estão enganando o povo? Por quê? Porque a tradição deles é de ganhar dinheiro nas costas dos outros. A tradição deles é manter as pessoas presas em uma tradição humana, em uma filosofia humana, porque se não for através de tradição humana e filosofias e sutilezas humanas, eles não conseguem atingir o objetivo deles. E qual é o objetivo deles? É enriquecer, pregando mentira ao povo e enriquecer, mostrando ou impregnando tradições humanas na vida das pessoas. Então, meu querido, lembra o que Jesus falou para os hipócritas e os fariseus? Jesus falou: olha, porque por causa da vossa tradição, vocês não entram no reino e nem permite os outros entrar. Isto é, Jesus, ele estava repreendendo os saduceus e os fariseus que pregavam ou ensinavam a lei de Moisés e não deixavam o povo se libertarem da lei de Moisés, daquelas tradições humanas. Porque o templo lá em Jerusalém ainda teria que continuar o povo dizimando a carne, o vinho, o animal, os alimentos, porque os sacerdotes daquela época, eles estavam usando os dízimos das 11 tribos de Israel para o benefício próprio. Ele estava negociando os dízimos que eram levados para sustentar a tribo de Levi. Quando você observa Malaquias, Deus está repreendendo as 11 tribos de Israel e principalmente repreendendo os sacerdotes que tinham o dever e a obrigação de manter uma boa ordem sobre aqueles alimentos que eram levados para sustentar a tribo de Levi. Os sacerdotes, eles já estavam usando aqueles dízimos para negociata. Eles estavam se dando bem. Eles estavam fazendo barganha. Eles estavam obtendo lucro em cima de uma coisa que era levado só para sustentar a tribo de Levi, porque era a tribo sacerdotal. Então, como as 11 tribos viram
que alguma coisa estava errada no que diz respeito às contribuições, então eles pararam. Algumas tribos estavam parando de entregar os 10% da alimentação que era levado para lá. Você vê que Deus, ele fala assim: vocês me roubam, e ainda pergunta: em que vocês me roubam? Vocês me roubam no dízimo e nas ofertas, vós e toda a nação. Então Deus está falando assim: vocês, sacerdotes, e toda a nação. Mas por que a nação já não estava levando o dízimo do jeito que era para levar? Porque eles estavam vendo que os sacerdotes estavam negociando. Eu te pergunto, o que os sacerdotes do século 21, esses pastores, lobos devoradores, cães gulosos, eles estão fazendo há tantos anos, há tantos séculos, com aqueles dízimos, dinheiro que é levado para os templos? Comprado carro, mansões, aviões, montado livrarias, montado estúdios, montado produtoras, montado gravadoras. Eles montam empresas, eles formam os filhos deles na faculdade, formam as mulheres deles na faculdade, eles usam em benefício próprio. Quando você vê um pastor aí, que no Brasil é dono de 32 empresas, é tudo com dinheiro que é arrecadado no sistema dele, é dele mesmo. Quando você vê lá, igreja tal, 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 igreja tal, 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 você acha que aquela igreja pertence a Deus, meu filho? Nunca pertenceu e nunca vai pertencer, porque igreja para eles é uma instituição. Igreja na Bíblia, ela não é de jeito nenhum uma organização. Igreja na Bíblia é um organismo vivo, mas os homens, os cães gulosos, pegaram e transformaram igreja organismo em igreja organização, que nada tem a ver com o corpo de Cristo. Então Paulo falou assim: vocês tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha, a mesma estratégia que os animais na selva usam para pegar as suas vítimas. O leão na selva, ele fica à espreita até conseguir pegar o speed, que é a velocidade total. Speed, que é velocidade, é a hora que ele mais... O speed é o tiro da misericórdia, é onde os animais na selva usam força total para pegar suas vítimas. Eu quero abrir um parêntese aqui. Preste muito atenção. Você sabe qual é o speed da religião? Que eles usam para continuar enganando você? Agora que o evangelho da graça, agora que os ensinadores da graça, nós estamos surgindo no mundo inteiro, a religião, ela tem que ter um speed, tem que ter ali um pique veloz para tentar nos parar, para continuar enganando você. Qual é o speed que eles usam? Qual é? O speed que eles usam é denegrir a nossa imagem, tentar nos parar para que eles possam continuar enganando você. Então todos os animais, eles usam as sutilezas, aquele momento certo de atacar. Eu
acho interessante, que eu gosto muito de pesquisar sobre as estratégias que os animais usam para pegar a sua vítima. E é incrível. Os lobos nas suas matilhas, as hienas também, os leões também usam essas estratégias. Mas às vezes dá certo. Aquela estratégia que os animais usam, às vezes não dá. Só que eles não desistem. Eles não desistem. Assim é os pastores, lobos vorazes e cães gulosos. Eles não desistem de continuar fazendo você vítima, presa ao sistema deles. Então esses pastores, principalmente no Brasil, eu estou louco para começar a mencionar nomes aqui, mas o meu canal é muito novo. Se você começar a deixar like para me ajudar, o meu canal vai crescer, aí eu vou ter condições de fazer igual os outros fazem, mencionar nomes para desmascarar esses caras. Mas eu prefiro me ater na palavra. Então Paulo diz aqui: e vocês tenham cuidado, porque eles estão prendendo vocês segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e estão fazendo não segundo Cristo. Eles não pregam, eles não ensinam segundo Cristo, eles não ensinam que você já foi liberto há mais de 2000 anos atrás. Eles não ensinam isso para você. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Até quando esses caras vão continuar enganando o povo? E tem pessoas lá dentro do sistema religioso que defende esses caras. Mas por que defende? Porque talvez, quem sabe ele que defende ou ela faz parte dessa diretoria terrível, diabólica, maléfica, que também é beneficiada com o dinheiro que é arrecadado nessa organização. Quando você vê alguém entrando no canal dos Ensinadores da Graça, nos criticando e falando palavras de baixo calão, sabe por quê? Porque faz parte da diretoria dessa organização e tem que defender o dinheiro que entra. Eles não estão nem aí com o que a Bíblia diz. Sabe por quê? Porque eles sabem que a Bíblia proíbe eles de fazer isso, eles de fazerem isso. Eles sabem que a Bíblia pega ele pelo pé e fala que ele são pessoas malignas que ensinam os outros a tradição de homens, ensinam os outros os rudimentos do mundo, ensina os outros as filosofias vãs, filosofias e vãs sutilezas. Então, meu querido, Paulo está dizendo para os crentes lá de Colossos, os chamados colossenses: vocês receberam a plenitude de Cristo, e ele é o cabeça de todo principado, quer dizer, de todo príncipe, e também é o cabeça de toda potestade, quer dizer, de todo poder. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mão de homem ou da criação, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Então, meu querido, o sistema religioso que está aí, nós temos que cada dia mais denunciar esses homens. Porque senão,
Esses homens, eles nunca vão ser desmascarados. Sabe de uma coisa? Eles, como estão vendo que o Evangelho da Graça está sendo manifestado no mundo inteiro, eles estão se reunindo para tentar nos contradizer e até mesmo chamam alguns dos ensinadores da graça para debates. Eu aqui na minha cidade, eu fui desafiado por um pastor do sistema, e ele me disse que ele gostaria de ter um encontro comigo para me desafiar. Eu falei com ele: meu querido, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que é debate humano? Para que serve o debate? Só serve para uma coisa: aflorar o pecado da carne, aflorar o ego de alguém. Primeiro, que nós da graça, nós não precisamos provar nada para ninguém. Eu não tenho que mostrar nada a ninguém. Eu só preciso de uma coisa: ler o que está escrito. Eu falei com ele: isso vocês não fazem. Por que vocês não leem o que está escrito e só explica o que está escrito? E não venham vocês com sutilezas, não venham vocês com filosofias, não venham vocês com tradições humanas para enganar as pessoas. Só leem o que está escrito. Por exemplo, eu falei com ele isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Paulo disse aqui em Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor, já que ele é. A palavra sendo, você pode mudar para já que. Eu vou mudar para você ver como é que fica. O português é uma das línguas mais lindas do mundo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, já que ele é Senhor do céu e da terra, mas está escrito, sendo ele Senhor e da terra, o poder. Já que ele é Senhor do céu e da terra, não habita, vírgula, já que ele é Senhor do céu e da terra, vírgula, então ele não habita em templo feito por mão de homens. Sendo ele, já que ele é Senhor do céu e da terra, ele não precisa habitar em templos feitos por mão de homem. E nem tampouco ele é servido por mão de homens. Então por que o sistema continua ensinando ao povo que o povo precisa de um templo físico para congregar? Para congregar. Não, mas é porque a igreja precisa congregar, porque tem que ter um pastor, porque se não tiver um pastor, não é ovelha, é ovelha desgarrada. Você é ovelha? Eu não sou ovelha. Eu não sou ovelha. Eu sou filho de Deus. Eu não sou ovelha, meu querido. Ovelha era aqueles que Jesus falou, os hebreus, que ele falou, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelha, nós somos filhos. Então por que os líderes não ensinam isso? Por que eles ensinam que o povo tem que estar aglomerado dentro de um templo físico? Porque só lá, meu filho, além de você ser manipulado lá dentro, lá que está o salário deles. E é salário. Não pensa que é 10 mil reais, não. Não pense que o seu pastor ganha 5 mil reais.
Não pense que o seu pastor só ganha 15, não, meu filho. O pastor do sistema religioso hoje, ele ganha 10 vezes mais do que um presidente de república, filho. Você não sabia disso, é? Qual pastor no Brasil hoje que quer largar sua posição para ser assalariado igual um professor? Na minha família eu tenho professor, na minha família eu tenho juiz, na minha família eu tenho advogado, na minha família eu tenho delegado, na minha família eu tenho a formação militar, eu tenho na minha família professor, professora, que ganha 3 mil reais por mês. Você sabe quanto ganha um pastor de renome no Brasil? Só de salário. Fora o que ele ganha para pregar mentira para você, quando ele vai em um desses eventos que ele faz, como lá o de Camboriú, que graças a Deus, Deus está usando esse, não sei se eu posso usar o nome, isso é essa doença que está sendo acometida no mundo inteiro. Deus está usando isso como ira e parou o sistema religioso. Mas o sistema religioso quer fazer isso aqui, ó. Agora vem os ensinadores da graça, ó. Está abafando um pouco. Aleluia, glórias a Deus. Sabe por quê? Deus falou assim com os ensinadores da graça. Agora é a vez de vocês. É agora ou nunca. Aproveite o meu juízo sobre o mundo e espalhem a mensagem da graça. Aproveite o silêncio. Aproveite e ensine aos meus filhos que eles estiveram aprisionados durante mais de 20 séculos. Ensine agora. Use o meu juízo para que o meu povo entenda que eu já fiz o sacrifício e libertei eles há mais de 2.000 anos atrás. Mas o sistema aprisionou eles de novo. Meu querido, me lembrei de uma coisa importante. Você sabe de uma coisa? Você sabe que veio na minha memória agora uma coisa importante? Quando o povo de Deus estava escravizados no Egito, na troca de governo, aquele faraó, me lembrei disso agora, interessante, isso não estava no script. Aquele faraó que a Bíblia diz que conhecia Moisés, ele morreu. Conhecia José, melhor, ele morreu. E quando entrou um novo faraó, que muita gente acredita que seja Tutânkhamon, ou outros acreditam que era Ramsés. Quando ele assumiu o governo, a Bíblia diz que aquele faraó, ele se esqueceu de tudo que foi feito anteriormente com relação ao povo hebreu. E começou a escravizar o povo hebreu. Mas nasceu um menino. E Deus pegou o nascimento daquele menino e falou assim: agora é a hora. Essa é a oportunidade. Vai lá, Moisés. Pede a libertação do meu povo. Ei! Quantos Moisés que Deus levantou no mundo inteiro, aproveitando dessa pandemia que está no mundo. Quantos Moisés libertadores? Me lembrei disso agora. Os faraós da vida, que é vocês, seus cães gulosos, seus praga ruim, seus lobos devoradores. Os faraós da vida são vocês. Eu vou fazer o próximo vídeo com esse assunto. Os faraós da vida
estão preocupados, porque a libertação do povo chegou. E agora, não é só um Moisés, não é só um Arão, vários Moisés e vários Arões da vida se despontaram no mundo para pregar o evangelho libertador, que está libertando as pessoas do Egito do século 21. O que é o Egito do século 21? O sistema religioso capitalista. Isso aí. Inventei um nome para esse sistema. Sistema religioso capitalista. Inventei agora. E é isso aí. E qual é o movimento que surgiu ou está surgindo para enfrentar o sistema religioso capitalista? Qual é? O evangelho da graça libertador. Eu coloquei lá na minha descrição, eu coloquei escatologia plena, faculdade da graça libertadora, porque é espiritual, não é físico, não é material. Então, meu querido, vamos fazer um paralelo a partir de agora. Você que é o meu inscrito, você que é estudante da Bíblia como eu sou, vamos fazer um paralelo sobre quem era o Egito que escravizava os hebreus naquela época e quem é o Egito do século 21 que escraviza o povo de Deus hoje no século 21, o sistema religioso capitalista, que não quer que você se liberta deles, porque você tem que continuar sustentando eles. Por que Faraó, eu não sei se eu vou achar aqui, mas o próximo vídeo eu prometo a você que vou fazer nesse sentido. Me veio na memória agora e é interessante. Querido, veja bem. Deixa eu terminar Colossenses. Então, a partir do versículo 13 do capítulo 2, eu quero ler 14 e 15. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, riscou. Quando você vai num boteco, antigamente era assim. Eu fiz parte muito disso quando eu era criança, né? Eu ia no boteco. Boteco não, eu menti. Boteco não, né? Boteco dá a impressão que se trata de bebida. Boteco não. Antiga mercearia, né? A antiga venda. Lembra que era escrito venda de fulano de tal ou mercearia de fulano de tal? Hoje não, hoje é mercado, supermercado. E meu pai, quando recebia o salário dele por mês, eu tinha a faixa de 12, 13 anos, e eu ia pagar a dívida, e às vezes, quando a dívida era muito pequena, o dono do comércio, ele falava assim, olha, fala com seu pai, meu filho, que isso aqui você pagou, essa aqui você pagou, e essa aqui eu rasguei, mas ele não precisa pagar, porque seu pai é muito meu amigo, seu pai é muito meu amigo e tal, não precisa pagar. Então, o dono do comércio, da mercearia, da venda, ele rasgava aquele papelzinho que antigamente falava pendura a minha dívida. E o dono do comércio pendurava. Mas quando ele perdoava a dívida, ele rasgava, né? Ele não deixava como prova que aquela dívida existia ou como prova que aquela dívida foi paga. Ele rasgava. Então a mesma coisa que está aqui, ó. Havendo riscado, riscou, apagou. Por isso que eu tenho um vídeo que fala: o sangue de Cristo é a borracha da graça. A borracha apagou. O sangue de Cristo apagou as transgressões. Então, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. É preciso falar mais alguma coisa? Por que o sistema insiste em continuar dizendo que você ainda continua praticando o pecado? Se a Bíblia diz que Jesus, com o sacrifício na cruz, ele riscou, ele acabou, apagou
o escrito de dívida que havia contra nós. E tendo despojado os principados, quer dizer, tirou a autoridade, tirou o poder, isso é despojar. Tirou a autoridade, tirou o poder dos principados e das potestades. Quem era? Os principados e as potestades aqui eram os caras que detinham a lei. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, eram eles que tinham a autoridade máxima sobre a lei. Tanto que Moisés, ele era conhecido como o Deus daquele século, o Deus daquele aion. Porque o Deus era o cara que redigiu as leis morais, as leis das ordenanças, morais não, as leis das ordenanças, foi ele que redigiu com o aval do Criador. Então o Criador é que tinha que acabar com aquilo. Não era Moisés, era o próprio Criador. E ele fez, mandando o filho dele acabar com aquelas ordenanças, com aquela culpa, com aquele aion, com aquele tempo, com aquele. Eu falei com aquele, mas eu vou trocar a palavra. Com aqueles rituais que não conseguia aperfeiçoar ninguém. Aquilo acabou. Aquilo terminou na cruz. Mas os lobos vorazes não ensinam isso para você. Porque eles não são um organismo vivo, igreja, corpo de Cristo. Eles são organizações capitalistas que só querem de você uma coisa. Eles não gostam de você. Eles gostam da utilidade que você tem. E qual é a minha utilidade, Alberto? É você que sustenta o império capitalista religioso deles. Meu querido, uma coisa eu vou te dizer de todo o meu coração. Quer um conselho? Quer um conselho de coração de uma pessoa que também foi vítima de um sistema? Quer um conselho? Leve em consideração somente o que está escrito na palavra. Não fique aí tentando achar argumentos. O sistema religioso, esses lobos vorazes e corruptos, eles ficam tentando achar argumentos na Bíblia para coagir você a continuar sustentando o império deles. Eles dizem que são formados nisso, naquilo, para tentar achar argumentos para manipular a sua cabecinha e você não abandonar as instituições que chama-se organização e não organismo. Sai do sistema, meu querido. Se liberte disso. Abandona. Saia correndo. Seja livre. Liberdade em Cristo não significa libertinagem, não. Liberdade é você viver livre dos homens, livre de qualquer instituição religiosa. Mas isso não nos dá o direito de viver uma libertinagem, não. Não é isso.
A liberdade em Cristo nos dá o direito de viver livre dessas aberrações que aí existem. E eu deixo para você um versículo da palavra de Deus, que está em João 8,32. E conhecereis a verdade, disse Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos, segunda pessoa do plural, ele estava falando com os judeus, os discípulos, lá há 2000 anos atrás. Mas como eu nasci depois da cruz, eu e você nascemos depois do juízo, nós já nascemos livres. Quando Israel desceu ao Egito por causa da fome, eles foram por causa da comida. Eles foram por causa da fome. Eles não foram para ser escravo. Você entra na religião pensando que ali você vai começar a ter uma experiência com Deus. Não. Quando você entra na religião, você começa a ter uma experiência com os homens. Experiência essa que ninguém quer para a sua vida. Experiência essa que a escraviza, prejudica, destrói todo tipo de relacionamento, tanto espiritual como material. A escravidão, ela está aí, continua. Para muita gente não adiantou nada Cristo morrer, não adiantou nada a princesa Isabel chegar no Brasil, redigir a lei que libertava os escravos do sistema escravagista. Muitos se tornaram escravos de novo. Assim como Israel foi para o Egito por causa da fome, acabou sendo escravizado. Mas uma coisa interessante e importante, eles se deixaram escravizar. Foi eles que se deixaram, os hebreus no Egito. Se eles fossem lá por causa da fome e voltassem, mas tudo tem um propósito de Deus, não é? Não foi à toa que Deus permitiu isso. Foi para no futuro próximo, depois, Deus, através do seu poder, ele mostrar aquela libertação do povo hebreu, do passado. Depois ela se repetiu com Jesus, acabando com as leis. Agora está acontecendo no mundo de novo. Os ensinadores da graça estão sendo usados por Deus para libertar de novo as pessoas da escravidão do pecado. Por quê? Porque o povo não aceitou que o sacrifício da cruz foi completo. Então é preciso Deus usar de novo os ensinadores da graça para conseguir libertar as pessoas do sistema religioso. Meu querido, é isso. E eu gostaria de pedir a você, continue nos dando, vamos dizer assim, atenção para os nossos ensinos, deixando aí o seu like, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando e também deixando lá seus comentários e também ativando o sininho, tá bom? Você sabe qual é a importância do like, não sabe? A importância do like é que você está fazendo chegar a outras pessoas esses ensinos, tá bom? A inscrição é importante, mas os likes também é importante, porque essa mensagem, quando você deixa o like, você está mandando uma mensagem para o YouTube, que você quer que essas mensagens, esses ensinos sejam alcançados por outras pessoas. É para isso que serve o like. Tem o like positivo e negativo, e você sabe qual dar. Graças a Deus até hoje eu ainda não recebi nenhum like negativo. É porque as pessoas entendem que o nosso objetivo, o nosso intuito é levar a mensagem libertadora da graça de Deus para o mundo. Não só para o Brasil, mas para o mundo. Tá bom, meu querido? Fique na paz, fique com Deus. Graça e paz. Amém.